Salve pessoal! Durante anos, o Lula foi rejeitado pelo eleitorado evangélico aqui no país, nas eleições. Agora, de repente, o governo dele resolve valorizar a música gospel. Seria isso uma coincidência ou uma estratégia eleitoral? Me chamo William Mendes, dono desse canal chamado Charles O Mundo Não É Mais O Mesmo. Aqui nós vamos falar sobre alguns personagens nesse vídeo. Lula e Othony de Paula, né, que tem sido aí os personagens centrais de toda essa treta envolvendo a aproximação do presidente Lula aí junto aos evangélicos, na tentativa, claro, de captar votos e o apreço dos evangélicos aí que estão sendo abandonados pelo bolsonarismo, tá? A gente vai falar sobre isso também. O que eu peço para você já no início aqui é deixa seu like, se inscreve no canal para não perder quando a gente postar vídeo por aqui, tá? Aqui o debate é sem lacração. O debate aqui é democrático, você pode falar o que você pensa aqui nos comentários e ter sua opinião sem ser banido daqui. E obviamente a gente tenta falar sem militância também por aqui, beleza? Então, começando esse vídeo, a gente precisa trazer um contexto para você. Por quê? Porque o governo Lula anunciou uma política voltada à valorização da música gospel, um segmento claramente que é ligado ao público evangélico. Justamente esse mesmo público evangélico que é um dos grupos onde o Lula enfrenta maior resistência aí na situação política, né, na situação eleitoral. Muitos evangélicos não votam nele, nem votam na esquerda, e ele perde muito com essa parte, tá? E aí o que acontece? Vou colocar para vocês na tela aí um pouco aqui do que rolou com relação a essa questão aí do decreto dele. Então, segundo o G1 aqui, é o seguinte: em aceno a eleitorado evangélico, o Lula cria política de valorização da música gospel. O decreto assinado pelo petista também reconhece o gênero e outros elementos da cultura gospel como manifestações da cultura nacional. O texto foi anunciado em cerimônia com alguns religiosos e você já vai ver. Então daqui eu vou ler só um pedacinho para você. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, assinou nesta terça-feira um decreto que cria diretrizes para a valorização da música gospel e outros elementos da cultura no país. O texto também reconhece o gênero como uma manifestação da cultura nacional. A norma foi anunciada em uma cerimônia no Palácio do Planalto com a presença de líderes evangélicos e do presidente da Câmara, Hugo Mota, que é católico. O reconhecimento é mais um aceno de Lula em direção ao eleitorado religioso. Então, é claro que aqui um levantamento da Quest diz que ele tem uma rejeição absurda e vem crescendo essa rejeição junto ao público evangélico, então não preciso nem falar sobre isso aqui. Presentes lá estavam alguns petistas que nem cristãos são, porém tinha lá Othony de Paula, sim, ele mesmo, Othony de Paula, o mais novo traidor da direita aí, segundo os bolsonaristas. Vamos falar sobre ele aqui também. Vamos falar também sobre o Jorge Messias, tá? Vamos falar também sobre a galera que tava lá. E tava lá também o Kleber Lucas, que é um cara aí que é um praticante do ecumenismo, não sei nem se a palavra é essa, mas culto ecumênicos. Ele é um pastor evangélico, mas vai em cultos do candomblé, vai algumas coisas e ele prega essa bandeira do respeito a todas as religiões. Esse é o Kleber Lucas, então tá ele aqui tocando pra galera. Ele também que é um cara que vota na esquerda assumidamente, então não preciso nem falar muito dele aqui. Mas para você entender basicamente o que diz esse texto, o decreto do Lula estabelece que a cultura gospel e seus elementos como música serão considerados uma manifestação da cultura nacional. O texto, né, considera como parte de cultura gospel os seguintes pontos: música gospel abrangendo diversos estilos da música gospel como adoração, louvor, hip hop, entre outros. Formas de expressão corporal e cenográficas, tais como dança de adoração, teatro, encenações religiosas, artes visuais, exposições de pinturas, esculturas, artesanatos e outras formas de artes visual inspiradas na fé cristã, promovendo o diálogo entre a arte e a espiritualidade, literatura religiosa, dentre outras coisas aqui. Então você pode ler aqui na matéria do G1 sobre isso de forma mais aprofundada. E aí, bastou acontecer esse culto, bastou o Othony de Paula aparecer, ele que, segundo a esquerda, é o mais novo traidor aí do bolsonarismo e da direita, e ele tava lá, fez uma oração pro Lula, tava lá acenando pro Lula, ele que já abandonou completamente o bolsonarismo, ele que já abandonou completamente esses caras que se afastaram dos evangélicos também. A gente vai falar sobre isso ainda nesse vídeo.
E aí o Ottoni de Paula tava lá fazendo isso aqui. Então vamos reagir ao vídeo do Ottoni de Paula aqui, pra gente entender o que tá acontecendo e o porquê que ele tá sendo tão criticado aí com relação a isso. Então vamos lá, ó. Luiz Inácio Lula da Silva, filho de Dona Lindor, eu quero lhe abençoar. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Presidente, eu não tenho ouro e não tenho prata, disse o apóstolo Pedro, mas o que eu tenho eu dou. E eu queria, em nome de Jesus, nesse momento, abençoar o Senhor, orar pelo Senhor. E pedir que Deus me ilumine, que Deus me guarde, que Deus me proteja, porque eu creio que quando a gente ora pelo presidente, a gente está abençoando toda a nação. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E queremos, nesse momento, como igreja do Senhor, abençoá-lo. Independentemente, Senhor, de campo partidário. Não, nós somos a igreja. A igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda. Tá esse áudio assim porque a galera deu uma zoada no áudio pra poder sacanear, tá? A igreja pertence ao Senhor Jesus. E nós queremos ministrar sobre a saúde do presidente, a tua bênção, sobre a família do presidente, a tua bênção, sobre o governo do presidente Lula, a sua bênção, porque se ele for abençoado, a nação inteira será abençoada. O Senhor tem cuidado dele. Se revele para ele. Se mostre para ele, Senhor. Mostre que o Senhor tem um plano com ele. Que o Senhor tem um projeto lindo na vida dele. E que a cada dia, Senhor, as suas direções sejam de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que a política está polarizada, mas a igreja ela não pode fazer parte desta polarização. Nós somos de mundos diferentes. O senhor é de esquerda, eu sou de direita, o senhor é de linha progressista, eu sou de linha conservadora, mas uma coisa nos une nesse momento, é querer fazer o bem às pessoas. Portanto, presidente, eu quero lhe agradecer, em nome da comunidade evangélica, por todos os gestos que ao longo desses seus governos o senhor fez. Graças ao senhor, nós temos hoje a liberdade religiosa no nosso país, o reconhecimento da igreja como uma entidade religiosa. Pois bem, então o Ottoni de Paula mandou essa aí, e isso tem gerado uma revolta absurda nos bolsonaristas. Então, antes da gente prosseguir com alguns pontos que eu acho muito importante, né, e peço o seu like, é importante falar que tem muita gente que nem evangélico é, nem cristão é, que tá dando opiniões adoidado aí na internet, de forma a lacrar, de forma talvez, por exemplo, sem conhecimento nenhum de como funciona uma igreja evangélica por dentro, mas de forma a julgar o Ottoni de Paula ou julgar qualquer cristão que esteve ali nessa reunião, sem conhecer como é que funciona a religião cristã, que prega sim, que nós temos que pregar o amor para quem quer que seja, que prega assim que a gente tem que orar assim pelos nossos governantes. Isso aí é básico, né? Enquanto o Silas Malafaia tá lá orando pregando a justiça, mas ainda assim orando, né? O Ottoni de Paula já vai por uma outra linha, a linha do amor, a linha que o governo Lula vem tentando demonstrar aí durante o longo desses governos aí. Claramente, muitas pessoas estão falando sem conhecimento algum de religião. Inclusive eu já vi pessoas aqui debatendo sobre isso, pessoas que dizem que nem vai à igreja cristã, que nem gosta de cristãos, que nem gosta de pastores, mas tá aí tecendo opinião sobre a atitude de um pastor de orar pelo um governante da nossa nação. Tá? Então só para começar o papo eu já começo nesse ponto aqui. Ele tem que orar sim, ele não tá certo de ter orado. Tirando a parte da oração, claro que ele ali também deu ele e o Ottoni, tá? Deu um aceno ali pro Lula de que tá bom, vamos te apoiar, independente do que a gente pensa. Isso também é nítido, então o Ottoni de Paula também está responsável por captar os votos de alguns evangélicos, que não são poucos, vou mostrar para você agora, para o Lula em 2026. Então, se você entender o que acontece, eu passo para você o seguinte assim, ó. Os evangélicos no país, vou botar na tela para vocês aqui, é ao vivo, então esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas enfim, você precisa entender o que eu quero passar para vocês. Tá aqui, ó, os evangélicos, né, no país são 35,8% da população do Brasil em 2026. Serão, né? Porque é um público que cresce a cada dia mais. A população em 2020, 2022, hoje deve ser muito mais, mas no último levantamento que eu vi aqui, já antigo, já de 2022 e tal, era de 80% cristãos, ou seja, a maioria é católico, né? A sua maior parte, ali coisa de mais de 40, 50%, e 30 e poucos por cento de evangélicos, ou seja, quem hoje
como governante, quer se eleger e tem o apoio e a base, na sua base eleitoral, evangélicos, tende a crescer e subir nas pesquisas, e é isso que o Lula está almejando. Em contrapartida, os bolsonaristas, por exemplo, né, preferem rechaçar os evangélicos, preferem fingir que os evangélicos não existem, chamar de traidores aqueles que pensam diferente deles. Então, para mim, grave o que eu tô falando para você aqui, o maior erro que a direita conservadora de Deus, Pátria e Família vai cometer em 2026 é se afastar do eleitorado evangélico. É se afastar do eleitorado que, na sua maioria, os elegeu em 2018, tá? Então, cada um faz o que quer, irmão. Eu acho que hoje, se você tem lideranças evangélicas, você precisa estar com essas lideranças ao seu lado. O Silas Malafaia já falou que não vai apoiar o Flávio Bolsonaro, vai apoiar o Tarcísio. Deixou ali nas entrelinhas. O Otônio de Paula claramente já está mostrando para vocês aí que vai apoiar a esquerda, né? Não falou abertamente, mas já se afastou do bolsonarismo, está sendo chamado de traidor e está se aproximando. O Nicolas Ferreira, que é um evangélico também, conservador, também gere massas, não está demonstrando muito apoio aí ao Flávio Bolsonaro. Então vocês estão perdendo a base eleitoral evangélica. E isso para mim é um erro, mas vai além disso. Porque você precisa conquistar essa base de evangélicos. E é o que o Lula tem tentado fazer com essa lei. Ah, William, mas pô, é só uma lei não, né? Um decreto, tá? Desculpa. Ah, mas é só um decreto. Ele não é evangélico. Ele é contra os evangélicos. Tá bom, ele pode pensar de um campo progressista, um ponto que os evangélicos também não têm muito apreço. Porém, como é que você conquista isso com relação a conseguir o apreço dos evangélicos? Fazendo coisas para os evangélicos. Ah, para o evangélico comum? Para o cara que só vai no culto ali? Não. Para essas lideranças. Porque essas lideranças têm muito a ganhar com isso. Sabe por quê? Porque eu li para vocês ali alguns pontos do decreto. Transformar em cultura o que é gospel abre precedentes para o quê? Abre precedentes para você, por exemplo, como líder evangélico, conseguir captar dinheiro de leis de incentivo à cultura no país. Então, se uma dança na igreja hoje, se um coral na igreja hoje é tido como um patrimônio da cultura brasileira e do gospel, com certeza esses pastores poderão conseguir incentivos de leis. Então, vocês conseguem entender? Não, né? Então vou explicar para vocês mais precisamente. Aqui, ó, vamos falar um pouco sobre a lei Paulo Gustavo. Você sabe o que é a lei Paulo Gustavo? Você sabe? Você que é evangélico aí, que acha, o pastor na minha igreja criou um projeto, hein? Criou um projeto para poder beneficiar a igreja. Você sabe o que significa a lei Paulo Gustavo? Vou explicar para vocês. Vocês sabem quem foi o Paulo Gustavo, né? Humorista, faleceu aí, tal, Covid, complicações. Era um humorista muito querido, tanto pela direita quanto pela esquerda. Enfim, ele tratava a direita com respeito, né? Então ele conseguiu ter o respeito da direita também, dos evangélicos, que amavam ele, os trabalhos dele, os filmes. Mas, tanto aqui, ó, a lei Paulo Gustavo, né, é uma nova era para a cultura brasileira. Essa matéria aqui, 15/5/2024. Você sabia que a Lei Paulo Gustavo é um divisor de águas para o cenário cultural do Brasil? Sabia não, né? Então vamos lá. Com o objetivo de fomentar a retomada do setor após impactos da pandemia, essa lei revolucionária, criou um fundo bilionário para apoiar projetos culturais em todo o país. Lembrando que agora o gospel faz parte da cultura, hein? Então vamos lá, ó. Origem e significado, a gente vai ver isso aqui. Então tá aqui, ó, a origem da lei. A Lei Paulo Gustavo foi idealizada como uma forma de reconhecer a importância da cultura e das artes para a sociedade brasileira, especialmente diante dos desafios enfrentados durante a pandemia, né? Inspirada no legado deixado pelo artista, a legislação busca promover a diversidade cultural, incentivar a produção
artística e garantir o acesso da população a bens culturais de qualidade. Significado da cultura: além de homenagear o legado de Paulo Gustavo, a lei tem o objetivo de democratizar o acesso à cultura, fortalecer a economia criativa e estimular a geração de empregos no setor cultural, ao criar um fundo bilionário para financiar projetos culturais em todo o país. A legislação abre novas oportunidades para artistas, produtores e gestores culturais, ampliando o alcance e a diversidade da produção cultural brasileira. O impacto dessa lei, tal, blá blá blá. Então tá aqui, ó. Principais benefícios da lei, né? Incentivo e produção cultural. A lei destina 3,8 bilhões para o Fundo Nacional de Cultura, que será utilizado para financiar projetos de produção, distribuição e exibição de obras culturais. Esse investimento permitirá a realização de filmes, peças de teatro, shows musicais e outras manifestações artísticas que estavam paradas ou com dificuldades na captação de recursos, tá? Fortalecimento do setor audiovisual, dentre outras coisas aí. Além dessa lei, eu não sei se ela ainda vigora, mas é uma lei, então deve vigorar. Essa questão da cultura evangélica, só uma pergunta para vocês: poderão captar recursos aqui da lei Paulo Gustavo? Os evangélicos que criarem um projeto de cultura, porque agora faz parte da cultura, irmão, poderão? Esses pastores que estão todos apoiando aí, poderão pegar incentivo da cultura, da lei Paulo Gustavo? Diz para mim nos comentários aí se poderão ou se não poderão. Mas a verdade, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: tudo é pelo dinheiro. Então, eu tô aonde o dinheiro está. Tem problema o Otônio de Paula orar pelo Lula? Para mim isso é o menor dos problemas. Tem problemas os evangélicos votarem na esquerda? Para mim isso é o menor dos problemas também. É um país democrático. É um país onde as pessoas votam em quem quiser. Então, tem problema isso? Não tem. Agora, para mim o que tem problema é o seguinte: isso virar uma balbúrdia dentro das igrejas. Projetos culturais começarem a ser iniciados, começarem a ser usados para captação de recursos de leis para poder encher os bolsos aí de alguns pastores. Isso para mim pode ser um problema. Mas vai ser um problema dentro da lei. E aí eu não posso fazer nada. E enquanto o Lula está aí se aproximando do eleitorado evangélico, enquanto o Lula, por exemplo, está aí tentando comprar os evangélicos de alguma forma, os bolsonaristas que se dizem Deus, Pátria e Família estão chamando os evangélicos de traidores, estão rechaçando os evangélicos, estão se afastando dos evangélicos numa tentativa desesperada de criar algo novo, sendo que não existe algo novo dentro do bolsonarismo. O próprio Silas Malafaia falou que eles são desorganizados, que eles são estão totalmente despreparados e desesperados, e eu concordo com o Silas Malafaia nesse ponto, tá? Eu concordo com o Silas Malafaia nesse ponto. Então, a intenção é política, a gente sabe muito bem disso. A Globo, que é uma emissora que nunca deu espaço para evangélicos, vem dando espaço cada vez maiores para evangélicos na tentativa de aproximar o público evangélico do Lula, outras pessoas, e agora os pastores que estão sendo rechaçados, chamados de traidores pela direita, estão também migrando para o lado onde está o poder. Esses evangélicos, como Otônio de Paula, dentre outros, sabem que o Lula pode e vai ganhar em 2026 se o bolsonarismo continuar agindo de forma desordenada, desorganizada. Então eles querem estar do lado de quem tem o poder, beleza? Então basicamente é isso. O que chama atenção é isso. Se você analisar a situação de uma forma militante, lacradora, você só vai olhar direita e esquerda. Se você traçar um paralelo e analisar de forma profunda, você vai entender que existe muito mais coisas por trás de uma oração feita pelo Otônio de Paula ao Lula. Existe muito mais coisas por trás quando você vê a Globo criando um reality gospel. E eles vão conseguir convencer o público evangélico a votar neles. Porque daqui a pouco eles vão começar a botar dinheiro para poder viabilizar coisas para os evangélicos, e vão conseguir sim comprar os evangélicos. Porque eles conseguem, eles têm o poder para isso, tá? Então, o que você acha disso? É fé? O Lula se converteu? Ou ele tá atrás de voto? Comenta aqui embaixo, né? Que eu quero saber. Deixa seu like, se inscreve no canal para dar aquela força. Então,
tentei trazer uma visão sem ser moralista, sem ser militante e sem ser lacrador. Espero que você tenha entendido esse vídeo aí e deixe seu comentário aqui que eu quero saber o que você pensa. Valeu, fui, Feliz Natal e até a próxima.